Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Em Romanos capítulo 7, versículo 19, está escrito: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse continuo fazendo. Nesse versículo, o apóstolo Paulo descreve a luta interior que muitos de nós enfrentamos. Você já olhou para si mesmo e perguntou: Senhor, como posso viver uma vida que realmente te agrade? Uma vida pura, santa e agradável até nas profundezas do meu coração. Se você já fez essa pergunta, você não está sozinho. Muitos cristãos se encontram nesse mesmo lugar. Queremos ser santos. Queremos ser livres. Queremos parar de cair nos mesmos ciclos de pecado. E mesmo assim, repetidamente, nos vemos lutando outra vez. Talvez você já tenha chorado diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero viver para ti. Eu quero fazer o que é certo. Não quero continuar errando. Estou cansado de me arrepender das mesmas coisas. E mesmo com esforço sincero, você cai novamente. E quando isso acontece, o desânimo começa a entrar. Você começa a se perguntar se a mudança é realmente possível. Parece que você dá um passo à frente e cai dois para trás. O peso da culpa aumenta. E, pouco a pouco, você começa a acreditar que talvez essa seja apenas a sua realidade agora. Talvez você tenha pensado: talvez eu nunca mude. Talvez eu sempre seja assim. Mas hoje eu quero te lembrar de algo importante. Você não é o primeiro a se sentir assim. Até mesmo o apóstolo Paulo, uma das vozes mais poderosas da igreja primitiva, um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, que enfrentou prisões e perseguições por amor a Jesus, disse em Romanos capítulo 7, versículo 15: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E mais adiante, no versículo 18, ele declara: Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Essas palavras podem parecer pesadas à primeira vista, mas elas não são um sinal de derrota. Elas são um espelho da condição humana. Um lembrete de que até os mais dedicados seguidores de Cristo enfrentam a tensão entre o espírito e a carne. A honestidade de Paulo arranca a máscara que muitas vezes sentimos se precisamos usar. Ela nos permite respirar. Ela nos permite dizer: eu não sou o único. Eu não estou sozinho nessa luta. E existe algo profundamente libertador nisso. Porque quando entendemos que até grandes homens de Deus enfrentaram batalhas internas, nosso coração encontra espaço para a esperança outra vez. Mas aqui está a verdade mais importante. A solução não está em tentar mais forte. A resposta não é mais força de vontade. Não é disciplina humana elevada ao máximo. Não é prometer a Deus que desta vez será diferente. A resposta é rendição mais profunda. Porque você e eu nunca fomos chamados para lutar contra o pecado com a nossa própria força. Não conseguimos purificar o nosso próprio coração. Não conseguimos quebrar o poder do pecado apenas com esforço. É por isso que Jesus veio. A boa notícia do Evangelho não é que Deus vai apenas te ajudar a melhorar. É que Ele vai te fazer novo. Em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27, Deus faz uma promessa poderosa. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Percebeu o que Deus diz? Ele não diz: vocês vão se consertar. Ele diz: eu vos purificarei. Ele não diz: tente mudar o coração. Ele diz: eu darei um coração novo. Ele não diz: conquistem força. Ele diz: eu porei o meu espírito dentro de vocês. Isso é graça. Isso é milagre. Isso é o poder da nova aliança. Deus não apenas perdoa o seu passado. Ele transforma o seu presente. Ele não pede que você venha perfeito. Ele pede que você venha. Se você está cansado da batalha, se está exausto do ciclo de pecado e vergonha, se está frustrado por prometer que vai mudar e cair de novo, o convite é para você. Venha para Jesus. Não quando você se sentir santo. Venha quando estiver quebrado.
Venha quando estiver envergonhado. Venha quando sentir que não tem mais forças. Porque é exatamente nesse lugar que a graça te encontra. A palavra de Deus declara em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não está surpreso com a sua luta. Ele não está olhando para você com decepção. Ele está com os braços abertos. Ele quer o seu coração, não a sua performance, não a sua perfeição, o seu coração. E quando você entrega a Ele a sua fraqueza e diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Ele não rejeita você. Ele derrama o Espírito dele sobre você. Ele começa uma transformação que nenhum esforço humano poderia produzir. Por isso, não deixe que a vergonha te afaste daquele que pode te curar. Permaneça na palavra. O Salmo 119, versículo 11, diz: Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra é luz, é espada, é força para a alma. E em Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito: Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quanto mais você se aproxima do Espírito de Deus, mais força terá para resistir. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais seus desejos começam a mudar. O pecado que antes parecia doce começa a perder o sabor. A santidade passa a ser desejada. A liberdade começa a se tornar real. Não porque você está tentando mais, mas porque está caminhando com aquele que liberta os cativos. Você não está preso para sempre. Você está sendo moldado. Você está sendo santificado. Você está sendo conduzido por um Deus poderoso e amoroso. Pode não acontecer da noite para o dia, mas acontecerá, porque aquele que começou a boa obra em você há de completá-la. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, a tua palavra diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Hoje eu me apego a essa promessa. Eu creio que tu és poderoso não apenas para perdoar, mas para transformar. Tu conheces os lugares dentro de mim que estão endurecidos, as áreas cansadas, as partes quebradas que ninguém vê. E por isso eu me aproximo de ti como estou, sem máscaras, sem fingimento, sem tentar parecer forte. Eu venho porque tentei e falhei muitas vezes. Fiz promessas que não consegui cumprir. Lutei batalhas que não consegui vencer sozinho. E hoje, Senhor, eu não venho oferecer força. Eu venho oferecer rendição. Eu confesso diante de ti a minha luta. Eu quero viver uma vida que te honre. Eu quero andar em santidade. Eu quero viver em liberdade. Mas muitas vezes eu volto aos mesmos hábitos, às mesmas quedas, aos mesmos ciclos que pensei já ter vencido. E isso me cansa, isso me entristece, isso me faz sentir pequeno. Eu já carreguei culpa em silêncio, já ouvi a voz da vergonha, dizendo que eu nunca vou mudar. Mas hoje eu escolho ouvir a tua voz, porque a tua palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa verdade quebra correntes. Essa verdade silencia a vergonha. Hoje eu declaro: eu não sou definido pelas minhas quedas. Eu sou definido pela tua graça. Jesus, hoje eu reconheço que tentei me consertar sozinho. Tentei mudar com esforço. Tentei vencer com força de vontade. Achei que se tentasse mais, seria livre. Achei que se fosse mais disciplinado, conseguiria vencer. Mas agora eu entendo. A verdadeira liberdade não vem do esforço. Ela nasce da rendição. Eu tentei andar certo, mas caí. Tentei pensar puro, mas falhei. Tentei ser melhor, mas evitei encarar as raízes que precisam ser curadas. Por isso hoje eu paro de fingir. Paro de tentar te impressionar. Paro de esconder minhas fraquezas. Eu te entrego quem eu realmente sou. Cansado, ferido, carente de graça, eu te entrego meus ciclos, minhas tentações, meus medos, minhas feridas escondidas. Toca nos lugares duros do meu coração, nos lugares onde o orgulho construiu muros, onde a dor me fechou, onde a amargura criou raízes. E pela tua misericórdia, Senhor, me dá um coração novo, um coração que ama o que tu amas, um coração que obedece com alegria.
um coração sensível à tua presença. Espírito Santo, eu te convido, habita em mim. Seja meu conselheiro, meu guia, meu consolador, minha força. Eu não quero mudança superficial. Eu quero transformação profunda. Transforma minha mente. Transforma meus desejos. Transforma minhas reações. Transforma quem eu sou quando ninguém está vendo. Me ajuda a permanecer firme quando as tentações vierem. Me ajuda a lembrar da tua verdade quando as mentiras gritarem. Me ajuda a permanecer de pé quando tudo dentro de mim quiser desistir. Purifica-me, Senhor. Arranca todo padrão escondido, toda prisão invisível, toda corrente espiritual que ainda tenta me prender. Onde houve mentira, planta verdade. Onde houve pecado, planta santidade. Onde houve vergonha, planta graça. Porque eu sei, sem ti eu não posso nada, mas contigo nada é impossível. Jesus, hoje eu coloco toda a minha confiança em ti. Tu não és apenas o Deus que perdoa. Tu és o Deus que transforma. Tu não apenas me aceita como estou. Tu me moldas naquilo que fui criado para ser em ti. Hoje eu tiro a minha confiança do meu desempenho. Tiro dos meus sentimentos. Tiro da minha força de vontade e coloco totalmente em ti. Mesmo quando não vejo progresso, eu creio que tu estás trabalhando. Mesmo quando não sinto nada, eu sei que tu estás perto. Mesmo quando pareço atrasado, tu continuas fiel. A tua palavra diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é nisso que eu descanso. Eu te louvo pela mudança que ainda não vejo, mas sei que está vindo. Eu te louvo porque tu conheces as batalhas que ninguém vê. Tu entendes as lágrimas que ninguém percebe. Tu me amas mais profundamente do que eu consigo compreender. Senhor, que a minha vida seja testemunho da tua graça. Que o meu coração viva para te glorificar. Que a minha história revele o teu poder. Eu te amo, Jesus, e entrego a ti este dia, minha mente, meu coração e meus caminhos. No teu nome santo, poderoso e eterno, eu oro. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Se você precisa de uma oração especial, pode escrever também. Será uma honra orar por você. E compartilhe esta oração com alguém que precisa vencer batalhas em silêncio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.